Não, eu tenho um ponto interessante que você levantou, é, que é o seguinte, que o que chega, num geral, assim, por exemplo, nos últimos tempos aí a gente tem ouvido falar muito de inteligência artificial Uhum. e a gente está desenvolvendo em cima disso, o pessoal tá pesquisando, imagino que nos mercados, a gente na Ipcom está desenvolvendo em cima disso, mas tem um ponto que é assim, em que momento, quanto do meu sistema ou quanto dos meus processos eu estou utilizando. Às vezes você está preocupado lá, o que eu posso fazer com inteligência artificial, mas aí você está comprando, está utilizando o sistema, o que o sistema te dá, está utilizando bem a sugestão de compra, a parte de compras, está utilizando tudo que o sistema tem para te dar, ou tudo que eu tenho disponível, né? Às vezes a pessoa até tem tudo aquilo disponível e não está usando, né? Não, Então, não usa assim, nem 5% do negócio. então, tecnologia às vezes não é a próxima mágica que vai aparecer, mas muitas coisas que já estão disponíveis e que às vezes o pessoal não está usando, né? O básico. O básico bem feito funciona. E nem o básico bem feito estão fazendo. Estão querendo falando de IA e um monte de tecnologia, mas não estão olhando para o básico. O básico bem feito. O feijão com arroz, né? Então, e é isso que eu vejo que os mercadistas estão pecando. Eu vi uma rede de supermercados com 8 lojas que aí virou a chave e começou a querer usar o RP. Um RP muito bom, por sinal, é um bom sistema do mercado. Porém, todavia, o que aconteceu? A infraestrutura dele não deixou o sistema rodar. Quando começou a interligar as lojas, e aí como é que faz? Banco de dados não conectava com a outra loja, mesmo com a VPN. Aí você foi ver a infraestrutura nas lojas, ainda mais na matriz, né, que fica lá o banco de dados principal, um monte de switch espalhado, cascateando a rede, depreciando a rede, né? Uma internet banda larga, não era uma internet realmente confiável, era só um link. Caiu, já era, todas as lojas paravam. Por quê? Ele não utilizava o sistema na sua performance, usava para trocar preço e vender, né? Então ele começou ali, não, vou para a 8ª loja, não dá para ficar assim. Quando ele começou a amarrar o RP, começou a dar um monte de zica, um monte de problema no caixa, né? E aí foi onde eu cheguei, né, para poder olhar de uma forma macro como estavam as coisas ali e trazer um plano de ação. Mas por que eu falei isso? Porque agora, nesse momento, ele está sofrendo. Porque ele está tendo que trocar a turbina do avião, ele está tendo que botar gasolina, ele está tendo que fazer manutenção com o avião no ar. Não pode descer, parar, fechar a loja É. para fazer. Ou seja, senão ele não tem recurso para fazer um investimento. E aí dói. Porque tudo que ele colocou na loja, que ele comprou, foi jogado fora. Foi retirado. E eu tenho fotos, tenho vídeos de caixa, 3 pelo menos pilhas de caixa, cheia de roteadores, switches que não serviam. Switch /100, né? Hoje a infraestrutura tem que ser 1000, a velocidade, né, da conexão para os equipamentos. E aí não adianta você colocar um switch /1000 com velocidade top, giga, e o computador lá embaixo, a placa de rede ser 100. Você tem que botar uma plaquinha lá, nem que seja offboard /1000, para ter a velocidade. E aí a lentidão estava em um monte de coisas como essa. E até mesmo a filosofia de compra dos equipamentos. A compra do equipamento, sabe como é que era? De leilão. Máquina com mais de 5, 6 anos de vida. Ele amarretava, né? Trocava o gabinete, lavou, tá novo. E botava lá para rodar. Uma máquina cansada já, né? Que não vai dar tanta performance. Máquina com 2 gigas. E outra, sem atender o mínimo recomendado pela empresa do software. E aí como é que bate no software? Como é que briga com o software se nem o mínimo você faz para entregar o que o RP pede? Né? Então, para a Ipcom poder rodar, vocês falam, olha, para a gente rodar, nosso sistema rodar com performance, essa é a recomendação mínima do PDV, essa é a recomendação mínima do servidor, é o mínimo que vocês pedem. E aí, às vezes não é entregue o mínimo e eles ainda querem reclamar. Né? A gente entende que cada supermercadista ele tem a sua jornada do crescimento. Não vai ter dinheiro para fazer tudo que tem que ser feito, mas é criar um cronograma, ok? É um cronograma. Hoje você está com o leitor X, hoje você está com o computador Y, tá, mas quando eu tiver condições de fazer, eu vou comprar. Né? Preciso comprar 3 leitores.
Vou comprar um esse mês, o outro no mês que vem, o outro daqui a 5 meses. É olhar o fluxo financeiro da TI. Porque a TI, o pequeno e o médio, ele não olha para o investimento de TI anual. Quanto é que eu posso gastar anualmente com a TI? Tem conta para isso. Ele não sabe ver as métricas que ele precisa para deixar a loja dele imparável. E tem uma coisa que eu falo, que eu bato, isso para quem me conhece vai escutar de novo. A venda só acontece quando passa no PDV. E aí não adianta o camarada madrugar no Ceasa, brigar por centavos nas mercadorias com os fornecedores, que é centavos, 3 centavos fazem uma baita diferença. Ter um monte de problema com relação, inclusive, ao açougue. O açougue ele pode tanto crescer o mercado quanto ele pode afundar o mercado. Faz sentido para vocês o que eu tô falando? Uhum. E ele pode destruir o mercado. Um alto valor agregado Hortifruti, que é imposto ali, né? E essa parte do laticínio, né, e tudo mais, é uma alta rentabilidade. Aí ele se preocupa com tudo isso, porque é o quê? A venda, o danado da venda. E ele não se preocupa com a prevenção, né? De ter os melhores equipamentos no caixa. E é onde a gente vai começar a entrar, porque isso envolve o time, os colaboradores. Porque olha só, para você poder cobrar, na minha concepção, você tem que dar condições de trabalho. Beleza? Se eu falar para você, Henrique, preciso que você atenda a chamada, e eu te der um notebook, que é uma carroça, que não clica lá o negócio para abrir o programa para você poder acessar remoto o seu cliente, e ele tá uma carroça, como é que eu vou te cobrar? Que você seja ágil, que você atenda mais rápido. Isso é o básico. Faz sentido? E aí, a operadora de caixa, sabe o que ela tem que fazer no meio da compra? Reiniciar o computador. Esperar cliente na fila. Né? Tendo que ficar fazendo isso daqui, ó. Com o leitor, ó. Plip, plip. Ó, contratura muscular. Ela tem que ficar olhando para aquele monitor que fica em 1,60 m de altura com ela sentada, tem que ficar olhando para aquilo. E vai chegar um momento que ela não vai olhar. Uma operação de 8 horas por dia. Muitos mercadistas, eu acho que a grande maioria, já sentou num caixa para trabalhar. E sabe o quão pesado aquilo ali é. É um fluxo muito intenso. Você lida com o dinheiro dos outros, cara. Eu me coloco na posição de um operador, né? Para algum momento, numa loja, e fica vendo, observando, vocês já fizeram implantações infinitas, vocês entendem muito esse mercado, mas reparem, para um dia e fica olhando como é que elas trabalham. Cara, é chapa quente aquilo ali. Porque uma das coisas na operação da frente de loja é que tudo que acontece de ruim na loja, o cliente desconta no caixa. É lá na frente de loja que ele vai descontar, que ele vai brigar, que ele vai falar besteira pra operadora, que vai ser rude, que vai ser ignorante. É lá. Ele teve problema no açougue, mas ele não vai brigar com o açougue, ele vai brigar na hora de pagar. E aí, se ainda mais tiver amoroso, check-out, tiver com esses problemas, cara, é muito, muito, muito punk pra operação da frente. Então eu digo que negligenciar a frente de loja tá perdendo dinheiro. E eu falo, leitor, aquele leitor que não lê. A operadora fica ali 50 vezes. E quando lê 2 vezes. Aí tem que pedir para poder cancelar o item. Aí tem que esperar chegar. Né? E aí, quando não lê, o que ela tem que fazer? 7, 8, 9. Cara, são um código de barras. Tem 13 dígitos. E é 13. Aí no final ela ainda capa o último. Tem que voltar tudo de novo. Você tá mexendo na experiência, né? Caramba, aí você estressa o teu time. Estressa o time, estressa o cliente. Exatamente. E o pior pra mim, nessa operação, é o time. Porque o time não satisfeito, aí você quer cobrar, né? Que a operadora esteja com o cabelinho bonitinho, maquiagem toda tchan, que o cliente fale pro cliente bom dia, que venda no caixa, né? Que a operadora tem que vender também, muitos dos casos, que é, você já tem um cartão da loja, faz o cartão da loja, aquela coisa toda. Você quer que faça tudo, mas você não dá condição para ela fazer isso. Então, um bom leitor, o melhor leitor do mercado, compra o melhor leitor do mercado. Melhor impressora, melhor gaveta. Dentro, inclusive, vou até dar um ponto aqui para vocês. Olhem a lei do NR17, que fala sobre a ergonomia do checkout,
né, na operação. Lei do NR17. Vocês vão ver lá tudo que precisa para as operadoras e operadores, que tem uns rapazes também, operar no checkout com forma eficiente que não vai levar a contratura, como eu falei agora. Plip, plip. Isso é contratura. Então, se vocês pensarem nisso, o que tem que ter? O que a lei do NR17 diz, por exemplo? Que o leitor tem que ficar de frente para a operadora, a balança de frente para ela também, e tem que ser embutida, e a gaveta open top, aquela gaveta que abre para cima. Não aquela gaveta tradicional, porque esse movimento que eu faço também para abrir a gaveta também está errado. Mas mesmo assim ainda está validado. E aí, Renato, como é que eu não olho para o monitor? Um tecladinho com visor e tudo que passa no monitor maior passa nesse tecladinho com visor. Ou um monitorzinho de 8 polegadas que existe, você bota na frente e ela está operando. E agora a gente tem um touch, né? PDV touch também, que fica a tela ali e você pode operar. Então, o máximo que você der de qualidade de vida para a operadora, sistema, robustez, equipamento robusto, você vai ter mais velocidade e um time campeão que vai abraçar. E se ele estiver fazendo besteira, se estiver lento, se estiver amoroso, você vai conseguir cobrar produtividade. Você não pode cobrar produtividade. E uma das coisas que muitos mercadistas não fazem, você que está assistindo a gente aqui nesse podcast, comenta aí, por favor. Você olha o relatório das suas operadoras de venda? Quem está vendendo mais? Quem está passando mais clientes? Tem como tirar esse relatório. Relatório de produtividade das operadoras, dos operadores de caixa. Você tira isso dia sim, dia também? E normalmente o que você tem que fazer? Você tem que botar os operadores dos mesmos caixas todos os dias. É como se aquele caixa ali fosse a casa da pessoa. E aí você mede a produtividade. Aí você vai ver o seguinte, como eu já peguei. Caramba, o Renato é mais rápido que o Henrique. Pô, caramba, Renato é mais rápido que o Henrique. Agora vamos inverter de caixa. Opa, peraí. Agora o Henrique tá mais rápido que o Renato? Sabe por quê? Porque o meu caixa é muito mais veloz, tem os equipamentos muito melhores do que o caixa que o Henrique estava operando. E aí quando eu inverti, eu entendi que a velocidade estava sendo impactada pelos equipamentos que ali estavam. É ponto. Então, quando você começa a entender o teu ticket médio aumenta, tu fideliza o cliente, teu funcionário, teu colaborador trabalha com eficiência e com clareza. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, de quanto a TI e a frente de loja é mega importante para o sistema RP funcionar. Se vocês não derem, os mercadistas, atenção para o que o RP precisa da TI para rodar, para funcionar, vocês não podem cobrar o RP, não. E olha aí, que esse é um ponto interessante que você falou, uma coisa super simples, né? Você que é cliente Ipcom, esse relatório está lá no CheckSup, produtividade de caixa. Acho que a gente tem isso no base também, né, no app. Né? A gente tem ali as produtividades do operador, a produtividade das vendas.